A obra de Deus não para. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós estamos à frente hoje, né? Após o falecimento da minha mãe, pastora Maria José, uma mulher guerreira, determinante, uma mulher que carregava a presença de Deus. Até interessante que um pastor ele contou no velório, quando ele foi ministrar, que ela não era Deus, mas ela apresentou um Deus vivo e real. Ela foi uma representação de uma voz feminina, uma voz ativa, uma voz profética, e nos ensinou muito desde criança que nós carregamos, né, essa responsabilidade do que é ser serva, né, filha do Deus Altíssimo. Eu tenho dito para a igreja que nós somos a semelhança, nós somos a testemunha. Outrora, nós crescemos vendo as pessoas indo de porta em porta, né? Nossa. Levando folheto, levando a mensagem. E hoje a gente vê isso muito pouco. Mas ainda tem uma representação na Terra. Você é a representação. Eu sou a representação. Alguém precisa olhar para mim e ver Deus na minha fala. Alguém precisa olhar para nós e ver Deus na nossa ação, no nosso atuar, no nosso chegar em alguns lugares. Precisamos fazer a diferença. E é o que a pastora Maria José sempre, ela nos alertava. Você carrega a presença, preserve pela presença. E hoje a gente vê um descaso, né, com a presença. Ontem mesmo eu estava ministrando na nossa igreja e dizendo da importância de você cultivar. Não é só ter a presença. Eu cresci com experiências, tendo essa visão. Tem lugares que Deus está e Ele permanece. Tem lugar que Deus está e Ele se retira. E Meu tem Deus. lugar que Deus nunca vai estar. É Né? forte. Nós carregamos essa responsabilidade. Tem a presença, cultive. Tem esse elo, tem essa entrega, tem essa intimidade. Não é somente ser filho, não é somente ser herdeiro, não é somente ser servo. Tem uma batalha entre a carne e o espírito. Sim. Né? E o que tem que prevalecer é o nosso espírito. A renúncia, né? Nossa. Quando eu falo da renúncia, eu me lembro muito da minha mãe, porque ela dizia muito: a porta da graça está aberta, mas precisa ter uma renúncia. Precisamos renunciar ao pecado, precisamos renunciar ao nosso cansaço, porque se você for fazer a obra, se você for servir as pessoas, porque servir a Deus é servir pessoas, Sim. só quando você está bem, está disponível, está acessível, né? Está tranquilo, você não vai fazer nunca, porque nós Não. estamos numa guerra. Né? Então, precisa-se ter essa entrega, essa consciência que eu preciso da presença de Deus. Você pode cantar, você pode falar, você pode chegar aonde você chegar, mas se em algum momento da sua vida você perder a presença, você não é mais nada. E a presença de Deus faz toda a diferença, eu costumo dizer. Sim. É. Mas se a tua presença não for comigo, Não me eu não faça irei. sair daqui. Não me faça sair daqui. Então, a presença de Deus é tudo. É. E muita gente não tem valorizado essa presença, que é andar com Deus, é viver com Deus, é ter um cotidiano com Deus. É. E você me disse que desde sempre você nasceu ali na presença de Deus, aos cuidados de Maria e José. Conta pra gente como foi essa. Imagino, né? Como que foi Maria e José e seus filhos, e tudo crescendo ali na presença de Deus. Com certeza teve conflitos. Até chegar hoje foi batalha travada, como diz o Corino. Nós somos em 4 filhos, né, que ela gerou no seu ventre, e nós somos 9 adotivos. Meu Deus, Então, que nós lindo. sempre moramos numa comunidade, né? Como ela dizia, dentro de uma favela. Cômodos muito pequenos, mas ela sempre agregava pessoas, né? Sempre crianças abandonadas. Muitos dos nossos irmãos adotivos foram deixados em hospitais, né? Crianças que as mães, debaixo de um relacionamento de conflitos, às vezes deixavam, né? E sempre tinha espaço. Eu sempre digo que na minha casa, na minha família, que é uma família sacerdotal, nós nunca tivemos problema com adoção. Porque desde criança nós entendemos o servir, agregar e compartilhar aquilo que temos.
Lindo. Então, isso sempre é muito, né? Hoje eu tenho 45 anos. Eu era ainda jovem, não tinha casado ainda, e surgiu uma situação de um filho que hoje é meu filho adotivo. Minha mãe estava aqui em São Paulo e eu estava no Nordeste, na nossa igreja, e lá em Catende, no Nordeste, ela era considerada a mãe, né? Meu Mãe Deus, que espiritual. lindo, que As lindo. pessoas, mulheres gestantes, né? As mulheres com muita dificuldade, a procurava mesmo estando longe. E naquele dia eu estava lá, na nossa igreja, e chegou uma mulher depois de uma enchente, e ela foi ali tentando segurar aquilo que tinha, salvar, e o filho foi nascendo, né? E ali era normal essas coisas, parteira, né? Nossa. Dos bairros, das comunidades. E aí o Moisés nasceu, chegou lá na porta da igreja, pequenininho, ainda com cordão umbilical, e a mãe desesperada procurando a pastora Maria José, e ela falou: "Olha, esse filho é para ela, eu quero doar para ela". Eu liguei para minha mãe, e minha mãe do outro lado disse: "Pega porque é meu e o nome é Moisés". E hoje o Meu Deus do Moisés já céu. está com 25 anos, Que lindo, que né? história linda. Então tem uma trajetória aí de adoção muito linda e Isso é um era muito legado. assustador cada vez que chegava uma criança em casa. Você fala, vou ter que dividir com mais um. Mas ela sempre com muita confiança, porque também para nós não era fácil, né? Nós já nascemos nesse contexto de muita vulnerabilidade, muito difícil, né? Nós, quando a gente tinha um refrigerante na mesa, meu Deus do céu, a gente fazia festa com refrigerante. Me lembro até hoje da marca Xereta. Quando Nossa. chegava um refrigerante, a marca Xereta no meio de um almoço, nossa, era uma festa. Então, foi no Nordeste que nós Era uma briga de aprendemos, foice, como diz o nordestino. nós aprendemos a dividir o pé da galinha, né? A missão. Todos os meus irmãos, nós fomos para o Nordeste fazer missão e foi lá que a gente aprendemos a ser crente de verdade. Ali tem que Então, é ser. uma história, assim, A muito história acompanhou toda. impactante, assim. Nós trazemos muitas marcas e é tão gostoso isso, Você né? falou família sacerdotal, eu gostei muito de tudo isso. E o que me chamou muita atenção também, a voz feminina da sua mãe. É, Numa época que as mulheres não eram tão ouvidas e tão valorizada a voz feminina, mas só que ela rompeu tanto no evangelho e também no meio secular também ela influenciava vidas sim. ali com as suas Homens, histórias. né? Meu Deus, imagina no Nordeste a situação dessa de ser considerada, né, como uma mãe espiritual. Mãe espiritual. E num E não lugar que a somente, idolatria é terrível, né? e não Isso é, somente no Nordeste, né? Hoje nós temos pastores, amigos, filhos, né? Que estão aí até lutando já para escrever o livro. Nós já estamos escrevendo o livro dela, que é uma mulher de fé. Ainda em vida, ela idealizou esse livro e a gente está terminando. Mas para você ver que assim ela tomou uma proporção muito grande que hoje os pastores, pregadores, ministros, pessoas que estão no Brasil e fora do Brasil, têm pastora Maria José como mãe espiritual. meu Porque Deus. realmente ela, na década de 90, né, ela se posicionou para ser uma voz. Apanhou, como ela dizia, né? Apanhou na cara, foi escorraçada das igrejas, né? Mas ela determinada naquilo que Deus a chamou e ela conseguiu vencer o preconceito, o desprezo, né? Muitas das vezes a descredibilidade que as pessoas não davam, né? Mulher, negra, pobre, da favela, né? Tinha ainda Mas tinha a essas essência, indiferenças que a sociedade vê. mas tinha a essência Tinha essência, da tinha presença essência. de Deus, que Tinha faz a diferença. Você falou da presença. É isso ela daí. tinha era uma bênção assim que ela dividia, ela compartilhava. Ela falava de Jesus com Nossa. muita veemência, com muita determinação, com muito impacto. Eu hoje com 45 anos, tá? Para mim ver uma mulher que amava Jesus como minha mãe amava. Ela não deixava ninguém falar mal de Jesus. Era comprar briga com ela. Nossa, Ela parava, defendia a ela causa do evangelho. defendia a causa do evangelho. Prioridade. É o que a gente precisa hoje dar prioridade. Prioridade à missão, prioridade ao propósito, e para chegar no propósito tem um processo E o processo é difícil. difícil. Mas não é maior do que o propósito. Não é mais do que a proposta. Meu Deus.
E ela foi um exemplo disso. Vocês foram criados, 4 mais 9, perdi as contas. Isso dentro de casa, né? Mas É, sempre tinha alguém que passava 1 mês, 2 meses, 3 meses. Porque minha mãe trabalhou muito com a libertação, né? Ela trabalhava muito na área da libertação. Então, minha mãe começou o trabalho social dentro do Carandiru. Hoje, se você tiver a oportunidade, eu acredito que já teve, de estar nos presídios de São Paulo, interior, municípios. tive o privilégio de estar no Carandiru uma vez apenas, mas não me senti vocacionado, porque é um ministério específico. Eu admiro muito quem faz a capelania prisional, porque é um ministério. Sim, Eu já me identifico mais com a capelania hospitalar. São ministérios específicos, sim, mas já fui em vários presídios. E se precisar, vou. Não é que eu não vou, eu vou. Mas assim, não com constância. sim. Eu acho que tem pessoas que a gente admira muito e vê, são abnegadas, São destinadas, né? destinadas a esse propósito. É uma coisa linda. É de Jesus esse negócio. Sim, sim. Glória a Deus. E hoje a gente tem esse exemplo, essa experiência dos presídios, muito mencionar o nome dela, né? Lá também eles dizem a mãe espiritual, porque ela inspirou muita gente. Minha mãe inspirou muita gente nas ruas. Minha mãe fazia sopão e levava para Cracolândia. Ela tinha prazer de ela mesma fazer, né? E chegava ali, ela colocava a mão, ela profetizava e muitas pessoas eram restauradas para a glória de Deus. Esses dias antes dela, depois que ela faleceu, nós temos um projeto também há 25 anos, uma ONG, um instituto, e nós temos esse trabalho de rua, né, com pessoas em situação de rua. E esses dias eu fui ser a motorista de um desses carros, e para minha surpresa eu não conseguia descer do carro, porque quando eu parava nas ruas para entregar o Marmitex, eles me identificavam. Você é filha da Maria José. Meu Deus Você do é do céu. rancho dos profetas. E o que nos dói é ouvir pessoas dizer: um dia eu estive de pé e hoje eu estou caído. A droga me consumiu, o pecado, né? E a gente sempre com a palavra positiva dizendo: você caiu, mas Deus levanta. Eu gosto muito daquele versículo que diz, que o salmista dizendo: ao cheiro das águas, mesmo que a árvore foi cortada e lançada fora, não é somente cortada, lançada fora, ao cheiro das águas brotará. Então, o peso não quando eu falo peso, alguém diz assim, ai, eu já ouvi muitas pessoas falar assim, ai, mas a obra de Deus não é peso, né? A obra de Deus é leve, mas é o modo de você falar, porque Não, você mas tem que levar as coisas com muita não está responsabilidade, errado, né? porque o peso da responsabilidade, porque aquele que faz a obra do Senhor fraudulosamente, né? Leva de boa, né? Então, então realmente tem que fazer com zelo. Então, aqueles que fazem com zelo, que procuram fazer o melhor para Deus, não é que é um peso, é o peso da Da responsabilidade, sim, que responsabilidade. pesa sobre nós Sim, e de a gente não parar e seguir adiante, né? Então, é. é um legado você contando isso tudo. Imagino que dar continuidade a tudo isso não ter sido fácil, mas com certeza Deus já estava te capacitando lá atrás até agora e com certeza continuará capacitando até que ele venha. Até que Porque ele vem. Deus não nos chamou para parar. Sim, Deus nos chamou para ir até o fim. Eu tenho certeza, quem está nos ouvindo, que o ministério profético, o rancho dos profetas, continuará impactando. amém. Esse legado que Maria José deixou, pastora Maria Sim, José, sim, é de Deus. sim. É. Não é simplesmente porque a pastora Denise está aqui. Não. É que ela impactou não só a sua família, mas ela impactou toda uma sociedade. Uma E geração. Deus, sim, uma geração. E Deus nos chamou para impactar vidas. Esse é o objetivo do reino. Sim. Né? O poder da palavra impactar vidas através do Evangelho de Jesus. É. Então, é um testemunho muito lindo que você vai continuar falando aí. Com certeza teve aquele momento do start, que é o ponto de início, né? Você imagina, porque você foi vivendo, vivendo, mas chegou uma hora que você foi ver, você já estava Envolvida. envolvida e você falou, agora não tem mais jeito, eu vou ter que nadar no espírito. Sim. É, é,
uma igreja num segmento pentecostal, um povo Não é avivado, né? fácil. Até quando esse dia eu estava pensando, falei, meu Deus do céu. A gente era da época dos vasos, né? Hoje em dia ninguém quer ser mais vaso, né? Não. Hoje é profeta, apóstolos, Bispo, bispo, reverendas. reverendo. Não, com todo respeito, lógico, né? Mas eu estava fazendo uma reflexão, porque Deus me deu o privilégio de conhecer Maria José e Vida, das poucas vezes que eu ia nos cultos lá, e me impactou o início da minha fé, que eu nasci também no meio pentecostal, e Maria José, o rancho, teve uma influência. E eu lembrando, assim, falei, Deus, que legal, tal, a época dos vasos, né? Na época dos vasos. Ninguém fala mais de vaso, né? Meu Deus do Uma céu, expressão antiga, eu né? cresci num ambiente de profeta. É, Eu peso muito, assim, na mente, é, pedindo para Deus me tornar uma profeta. Porque hoje a gente tem muita dificuldade de viver o que eles viviam. Era muito Deus na casa. Você pensava e Deus revelava. é. Você não podia nem turbiar em dois Sim, pensamentos. e não eram titulados, né? É. Eles Eu eram. tenho para mim que É, profeta não vive muito tempo. Essa é a experiência que eu trago, porque eu vi nessa caminhada da minha mãe pessoas que tinham muito de Deus, e o tempo muito curto. De repente, o profeta fulano de tal subiu, ele levou, morreu. morreu. Então, profeta que é profeta, um tempo desse, aconselhando um jovem, eu disse para ele, toma muito cuidado, porque você é profeta. Profeta não tem amigos. Né? Hoje em dia, os profetas querem ter aplausos. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Não tem. Aonde que está isso nas Escrituras? É choro mesmo, é pagar o preço, né? É ser repudiado, é viver realmente o que Paulo disse. Eu carrego as marcas de um bom soldado. Então, hoje, a modinha, né? É entrar para esse... Vou falar aqui uma palavra bem chula, naipe, né? Que as pessoas falam, está aí Mas profeta que é profeta, ora, tem uma vida de oração. Sim. Como Débora. É diferenciado o A negócio. Bíblia Não é diz de que qualquer jeito, né? Débora, Como diz, não é de ela qualquer tinha o jeito. seu espaço, ela tinha um ambiente, ela falava com Deus, porque o título que ela carregava era profetisa, ela era mediadora, então ela ouvia Deus, e para ouvir Deus você tem que ter um acesso a Ele. E ser profeta é muito mais do que muitos imaginam. É. Porque é um dom ministerial. É. Está na Bíblia, no Novo Testamento. É um dos dons ministeriais. Então, é uma unção específica da parte de Deus. Tem uma diferença, né? Do Tem, pastor para o profeta. tem. O pastor é pastor, profeta é profeta, evangelista, apóstolo, é diferente. E o mestre? A Bíblia fala que são 5 dons ministeriais e está na palma da mão. E o profeta é aquele que aponta o dedo mesmo. Verdade. A responsabilidade é maior. Eu vi muitas cenas dela, ela muito cheia de Deus, apontar o dedo, e eu, mãe, é uma autoridade, mãe. Não é uma autoridade maior do que o meu Jesus. Pessoas querer comprar, ir até ela com dinheiro no bolso, e ela dizer, olha, eu vou te falar a verdade, pega o seu dinheiro e volta para tua casa, porque eu vou falar isso. Não se vendia. Então, eu sempre falo para a igreja, vamos estar mais perto das pessoas que ainda estão em nosso meio, idosas, pessoas de cabelinho branco, que têm muitas experiências, e aqui vai até... Eu com 45 anos. Para mim é herdar um legado, é herdar uma história, é uma responsabilidade muito grande. Eu acabei de vir agora de um evento onde tinha muitos pastores, não somente aqui da nossa capital, mas de fora. E você ali vê, ela não está mais, mas alguém te identifica, você é do rancho dos profetas. Então tá ligado à história, né? Quando alguém fala, você é do rancho dos profetas, eu te conheço, você é filha da Maria José, então me vem toda a lembrança do que ela foi. Eu não sou Maria José, mas eu herdei um legado que eu preciso cumprir com muita responsabilidade. Porque dela, pastora Maria José, para trás foi a história dela. Agora daqui para frente, né?
Isso aqui não é orgulho, Sim, sim. né, grandeza, mas eu preciso acordar todos os dias e dizer para mim, Denise, tome muito cuidado no que você fala, toma muito cuidado no que você é, tome muito cuidado no que você representa. Nossa amiga, a pastora Renilda, ela sempre diz, Sim, e eu disse esses dias, que você precisa ter um pouco de medo, né? Você precisa, porque o medo ele te leva ao temor. E a gente precisa ter isso. Você precisa ter conhecimento do quem você é. Quando você sabe, querido e querida que está me ouvindo, quem você é em Deus, você consegue ficar firme, constante. É porque hoje você é, amanhã você precisa ser também. Você precisa permanecer naquilo que Deus te chamou. Então eu vi minha mãe, eu via muito ela ter e dar glória, e não ter e dar glória. Ser na prova e também na bênção ser a mesma mulher com muita humildade. Então, eu sempre, quando eu recebo os pastores, pastor Ivan, sim. no Ministério Rancho dos Profetas, aí que eu sei que está ligado à história, eu honro. E eu quero continuar honrando pessoas. Porque minha mãe, pastora Maria José, ela não chegou aonde chegou sozinha. Com certeza. Tinha uma equipe, né? Tinha pessoas ali amparando, aconselhando. Com Então, certeza. hoje, para mim chegar onde eu cheguei, com esse equilíbrio, porque alguém me aponta, né? Com esse equilíbrio, é porque eu me junto com quem tem história. Eu procuro saber, eu procuro ler, eu procuro analisar as experiências, porque aquilo que eu estou passando, alguém passou. Alguns passaram e fracassaram. E até os fracassos servem de experiência para nós. Sim. É lição. Os altos e E, baixos, né? e quem prevaleceu, eu também preciso acompanhar, porque a minha história, ela serve hoje para que alguém se levante. Porque o evangelho, a proposta do evangelho é isso, né? É Sim, a pessoa perseverar, persistir, ir adiante, não desistir. Principalmente eu costumo dizer que o evangelho não tem volta. A pessoa que segue o evangelho, que tem uma vida ministerial, não tem volta. Então, a mão que você vai, aquele que olha para trás, ele então a não gente tem não para podemos frente. olhar para trás, tem que seguir adiante. Então, a vitória nossa está no final. Não está no começo, não está no meio, mas está no fim. Com certeza, o sonho da Maria José era ver tudo isso. Mas tá registrado na eternidade, que diante dele tem um memorial. E tudo está patente Aos aos olhos olhos de dele. Deus. Naquele dia, a Maria José vai olhar assim e falar, de onde que veio tanto, né? É, mas por quê? Está tudo registrado E na querendo ou eternidade. não, Está registrado na eternidade. as pessoas que herdam, né, que são filhos de pastores, hoje a gente sofre muito. Eu sei o quanto, né, eu sei, acredito que alguns vão me ouvir, filhos de pastores, quanto a gente sofre. Porque a todo tempo a gente é apontado, todo tempo as pessoas nos têm como Mulher Maravilha. Minha mãe falava, eu não sou Mulher Maravilha, eu sou de carne, sou de osso. E às vezes é muita cobrança, é muito pouco estender das mãos e dizer você precisa de alguma coisa. E eu não falo de coisas pegáveis, física, né? Aquela coisa. Não, espiritual. Eu quero orar por você, eu quero jejuar por você, Acho que né? está tudo bem, é Tá filho tudo da bem. Tá pastora, de pé, tá vivo, tá né? vivo, tá tudo Mas tem certo. muita gente que tá de pé, como meu tio José, lá do Nordeste, irmão da minha mãe, ele disse: tem muita gente que está de pé, mas está morto. Meu Deus. Não tem Precisa, mais vida, né? precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra amiga, e muitas das vezes falta tudo isso. Meu Deus do céu. Então a gente vê que você viveu isso nos dias da sua mãe. E como filha de pastora, não só você, seus irmãos também tiveram aí vários dilemas. Imagina ali. E a partir de quando você começou ativamente no ministério, o start? Foi desde muito pequena, adolescência, como que foi? Conta pra gente. Minha mãe sempre envolveu, minha mãe sempre foi missionária.
Minha mãe sempre foi missionária. Minha mãe sempre envolveu todos nós, os filhos. Mas teve um culto dentro da favela que Deus usou um profeta e ele disse para minha mãe: hoje eu quero que você reúne todos os seus filhos, porque todos eles irão para a missão. Nós lembramos perfeitamente que ele disse em palavras curtas e resumidas que chegaria datas comemorativas, que muitos de nós não estaríamos muito próximos, juntos, cada um estaria num espaço dentro da missão. E aí, depois daquele dia, foi uma loucura, porque aí nós começamos, né? Minha mãe começou foi criado por Deus a necessidade. Às vezes nós estávamos em São Paulo, às vezes um está no Nordeste, um está do outro lado, e aí nós fomos, né, ter a própria experiência. Mas com 14 anos, eu muito assanhadinha que eu era, a minha mãe sempre muito ligada em mim, nas minhas irmãs, nós demos trabalho, nós não, né, Todo adolescente dá aquele demos trabalho, né? muito trabalho para minha mãe na igreja, e minha mãe até contava esse testemunho, que eu estava muitas das vezes nos palcos, dançando, ia para a igreja, minha mãe deixava na igreja, quando minha mãe subia para o púlpito, eu ia, né, para os palcos. Me lembro perfeitamente da onda da lambada, né, aquela dança que tinha da lambada. E meu pai ia atrás, sua mãe tá vindo aí. Quando eu falava sua mãe tá vindo aí, a gente descia correndo. A casa caiu. E a casa caiu e a gente corria. Mas teve um culto de quarta-feira. A gente tem esse culto de quarta-feira há muitos anos, né? Desde 1996. Minha mãe iniciou um culto que ele sempre foi um dia para Deus, né? Começava a oração às 8, eles iam até às 11, depois retornava às 14 e ali só acabava 8, 9, né? Vinha gente de toda parte de São Paulo. Eu me lembro perfeitamente, até mesmo o João Aguiar, de Salvador, o dia que ele entrou no templo, na favela, ele até falou uma palavra que ficou marcada na minha mente. Todos os pregadores, quando desce aqui em São Paulo, em qualquer aeroporto, a primeira coisa que eles faziam era: eu quero ir no Rancho dos Profetas. E alguém dizia: lá dentro da favela, não interessa o lugar, eu vou para o Rancho dos Profetas. Então eles chegavam ali e recebiam muito de Deus, as paredes minavam a água. Era uma unção muito grande, muito forte. As paredes minavam a água. Tava chovendo? Não tava, não. Era o poder de Deus. E numa quarta-feira, ciclo de oração, minha mãe, todas as quarta-feiras, ela fazia a busca dos dons espirituais, a busca pelo Espírito Santo. Tem culto hoje assim? Muito difícil. Muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Mas ela já tinha uma hora ali do culto que ela parava e ela chamava as pessoas para ir buscar o Espírito Santo e o batismo. E naquele dia, eu com a minha amiga Neia, eu falei para ela, olhei para ela e falei assim: vamos pedir o batismo com o Espírito Santo? E eu acredito que foi mais ou menos umas 100 pessoas para frente. Era muita gente, com sede de ter do céu. E ao chegar ali, na frente, no altar, eu comecei a dar glória, a minha amiga começou a dar glória, e dar glória, e dar glória. E naquele dia, nós duas foi selada com o Espírito Santo. Deus ouviu a nossa voz. Isso aos 14 anos. 14 anos. 14 anos. E por bem nos batizou com o Espírito Santo. E você querendo correr da presença, não teve como fugir. Não teve. Mas sempre assim, nós se envolvíamos, né? Muito novo, eu, as minhas irmãs, nós fazíamos 3 dias de jejum. Sem água e sem pão. Nós acompanhávamos a minha mãe. Jejum E era um absoluto. exército absoluto. Água, nem pensar. Hoje é pouco, né? Nós entrávamos na quinta-feira de manhã, né? Na virada de quarta para quinta, e nós saíamos no sábado ao meio-dia. Mas era muito Deus. Era muito Deus. Nós andávamos assim, era muito lindo. E ali, dali em diante, eu fui, na verdade, com 12 anos, minha mãe já inseria, eu fui líder de jovens muito cedo, eu fui líder de criança muito cedo. Hoje tem pastoras, né, pessoas que eu, pela misericórdia, liderei, que hoje pastoreiam. Então, desde muito cedo, né, eu já andava lado a lado com ela. Nós íamos para as consagrações. Minha mãe não era aquela mãe de dizer assim: olha, eu vou para o culto, eu vou para a consagração e vocês vão ter esse dia de culto. Porque era muita criança, né? Uma dava a mão para a outra, dava a mão para o outro, as irmãs ajudavam. E às vezes a gente chegava na igreja com a trança para cima, o cabelo duro, mas estava lá na presença. Nunca se ausentou, sempre ali junto. Eu acho muito interessante tudo isso. A gente pode ver que houve uma grande unidade
na família. Sim, Na família da Maria e José. sim. Sempre todo mundo junto. É, Nós temos os nossos conflitos, né? assim, Eu e os nossos irmãos a sim. gente tem. Mas é com muito orgulho que eu sempre digo assim, que eu não me lembro de época que nós brigamos, discutimos para ficar tempo sem se falar. E hoje a gente vê isso nas famílias, né? E isso é muito importante. Nós que somos mãe hoje, e é essa geração de hoje, o papel que nós temos em implantar coisas nos nossos filhos como exemplo que eles levarão para a vida inteira. Eu hoje não tenho minha mãe mais, mas eu levo isso, né? Os conflitos que a gente tem entre irmãos, eu sou muito chata, né? Eu sou aquela que pega no pé, mas Ficou é no aquela papel da coisa. mãezona agora. É aquela coisa, eu falo agora, mas daqui a pouco, oi, tô precisando disso, e a gente está sempre alinhado. Então, nós sempre foi muito unidos nessa área. E até algumas pessoas esperavam isso, né? Diante a uma história tão grande, achávamos que nós iríamos discutir, né? Iríamos entrar em conflitos. As pessoas esperavam isso, né? As pessoas não esperavam que nós iríamos estar de pé até hoje. E vamos continuar de pé, porque tem dono. Minha mãe sempre colocava na nossa mente, na nossa reflexão, a igreja tem dono, a minha família tem dono, tem uma representação divina. Então, nós sempre, mesmo falhos, nós sabemos que nós estamos seguros debaixo de uma palavra de Deus. Porque, na verdade, a igreja de Deus começa em casa. Tudo começa em casa. Sabemos que a família é projeto de Deus. Eu costumo dizer que a família é a célula máter da sociedade. Por isso que o inimigo da nossa alma, ele luta para destruir famílias. Esse é o objetivo do inimigo, porque ele veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida. E haja o que houver, a família continua sendo o projeto de Deus para a humanidade. A família continua sendo o projeto de Deus. Haja que houver. E não há Aconteça, perfeição, né? Não há perfeição. Haja que houver. A família, ela permanece, porque é de Deus. Sim. E a igreja, na verdade, ela é uma representação da família. Muitas das vezes, pessoas diferentes, mas se tornam uma família só, ligada na cabeça que é Cristo, e se torna o que? O corpo, que é a igreja de Deus. É o corpo de Cristo. E ele é a cabeça, nós somos o corpo. E nesta unidade é onde Deus opera. Verdade. E o Espírito de Deus se manifesta nas igrejas. Porque a Bíblia se cumpre que ele andava no meio das igrejas, lá em Apocalipse. E ele continua ainda andando no meio das igrejas. Ele continua andando no nosso meio. E eu estou sentindo ele aqui. Amém. Estou sentindo aqui uma presença poderosa de Jesus. Amém. Ele está conosco. Amém. Glória a Deus. Isso O nos Senhor conforta, dos nos consola. Exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Aleluia. socorro bem presente na hora da angústia. Sim, Então nós não andamos sozinhos. sim. Essa presença poderosa que nos guia. O próprio Sempre Jesus, está antes conosco. de ascender aos céus, ele falou: não, vocês fiquem tranquilos. Eu vou enviar o Espírito Santo, Consolador, que estará convosco Todos os dias. todos os dias Até a consumação do século. Então, a igreja de Deus, como você está falando e com tanta ênfase, é um organismo vivo. E quem planta é o próprio Deus. A igreja, Rancho dos Profetas, Ministério, foi plantada lá no extremo leste. Mas só que os ramos vão crescendo Ramifica, né? e vão se espalhando e vão expandindo, porque isso aí é o que? A expansão do reino. Então, isso daí é tudo um mover de Deus que nós vemos e não para, continua. Então, a expansão do Evangelho de Jesus. Então, com certeza, o Ministério Profético representa tudo isso. Sim. E eu tenho certeza, você que está nos ouvindo, será ativado Amém. ministerialmente. Amém. Você será ativado para ir adiante. Não pare
Não desista, siga adiante, porque muitos têm o ministério parado, mas hoje Deus ele ativa no Amém. nome de Jesus. Glória a Deus. Tem uma unção profética aqui. Amém. Tem uma unção profética Amém. nessa casa. Glória a Deus. Eu estou sentindo aqui, tem algo aqui que Deus está movendo no mundo espiritual. Então, você começou a falar ali do início da sua trajetória. Conta pra gente, você falou do batismo com o Espírito Santo, foi algo sobrenatural ali, que bem nova ainda. Foi o de repente de Jesus, né? Foi de repente. E aí, então, eu comecei a fazer missão. Com 17 anos, eu estava num congresso nosso, na nossa igreja, lá no Nordeste, Catende. Congresso de jovens. Pernambuco. Logo ali. Minha mãe estava lá também, com a equipe de pastores. E, de repente, no culto, ela me chamou, mandou os obreiros me chamar e me colocou lá com alguns outros obreiros. E ali, então, eu sabia que era o derramar da unção do pastoreio. E eu me desesperei, chorava muito, muito, porque eu sabia, né, da responsabilidade. E eu dizia, não, 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 não quero, com aquele choro. E aí um profeta chegou nos meus ouvidos e disse, olha, menina, aceite, porque a sua história é como Davi. Você recebe a unção hoje, mas você vai reinar muito, muito lá na frente. Nossa. Deus vai te preparar. E aí foi como aquela voz me acalmasse, porque o meu choro era realmente um choro desesperador, né? E com o passar dos anos, né, o Senhor veio nos alinhando, nos preparando, nos moldando, até chegar o dia de hoje, finalzinho de 2022, entrando em 2023, com toda a luta, porque para chegar aqui não foi fácil, né? Para mim ter essa voz, né, dizer eu sei quem eu sou e eu sei o que quero, não foi tão fácil chegar aqui assim. Então, eu passei por uma situação muito difícil na minha vida pessoal, que aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, não quero mais. Não quero mais cuidar de gente, não quero mais dirigir culto. Eu vou para o Nordeste, estava com a agenda já marcada, e vou ministrar e volto para ir embora para o ABC. E minha mãe dizia para mim, escolhido não tem escolha. E eu estava decidido mesmo, já estava procurando apartamento para ir embora da Zona Leste. Já tinha feito contatos e fui determinada que eu voltaria com um novo projeto para 2023, para a minha vida. E ministrei, fiz visita, entreguei tudo para não deixar dívida no reino. A gente é muito inocente, né? Mas no penúltimo dia eu tive um acidente de moto e ali foi Deus permitindo para me paralisar, para que eu não desse rumo ao contrário daquilo que ele tinha para minha vida. E é muito interessante que eu fui andando e voltei quebrada do Nordeste. Voltei numa cadeira de roda, minha cirurgia foi feita em São Paulo, mas quando eu estava ainda revoltada, porque você vai para a missão, o certo é você ir bem e voltar bem, né? Pela cobertura que você tem em Deus. Mas me revoltei porque eu disse, Deus, eu vim fazer a tua obra. E olha o estado que eu estou. E chegando em São Paulo, indo para a sala de cirurgia aqui no Hospital Cruz Azul, me chegou um vídeo e eu estava realmente muito preocupada com a cirurgia, porque seria uma cirurgia de horas. Rompeu meu tendão, eu cheguei com tendão rompido, pé quebrado, ia ter que levar muitos pontos, parafuso no pé. A cirurgia seria muito grande, porque eu fiquei mais de 15 dias com o ombro, né? Mobilizado? Quebrado. Eles não me mobilizaram lá no Nordeste, porque os hospitais lá é a misericórdia mesmo de Deus. Então, quando eu cheguei, a fratura estava muito mais... exposta. Né? Estava pior, né? Então, o meu braço, ele desceu muito. E aí, os médicos me preocuparam muito, mas descendo, eu recebi um vídeo que eu não quero me esquecer nunca. Aquele vídeo dizia assim, Deus permite algumas coisas acontecer porque o investimento que ele fez foi muito caro. Deus não vai te perder de vista. Aguenta firme,
porque a graça de Deus vai te dar força para você suportar o processo. E aí eu entendi que ali era uma permissão de Deus, que eu estava num processo e que eu precisava me entregar totalmente para Ele antes de descer para a sala de cirurgia. E na maca, descendo, eu disse, Pai, eu rasgo todos os meus planejamentos. Tudo aquilo que eu havia escrito para 2023. Já estava aqui em 2023, né? Descendo para a sala. E eu falei para Deus, Deus, esse ano é totalmente teu, faça de mim o que tu queres, mas me tira viva dessa cirurgia. E aí saí, a cirurgia demorou muito, mas uma equipe muito preparada, 12 parafusos, pratina. Sofro até hoje com muitas dores, mas carrego uma marca. Uma marca de que escolhido não tem escolha. E aí o médico falou para mim,